Que a paz de Deus esteja no coração de todos. Estamos indo a mais um Discipulado com Fogo. Hoje o nosso tema é visão espiritual. O texto que nós vamos estar usando está em 2 Reis, capítulo de número 6 e o verso de número 17. Vai dizer para nós o seguinte: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Isto é, aqui a palavra de Deus vai falar para nós sobre uma situação que o profeta Eliseu e o seu moço se encontravam. Era desesperadora, eles estavam cercados por um exército muito grande. Mas Eliseu ora para que Deus abra os olhos do moço, para que ele não tenha temor, porque maior ou mais eram os que estavam com eles do que os que estavam contra eles. Então, quando Eliseu ora a Deus e Deus abre os olhos do seu moço, nós temos esse texto aqui. Ele viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo, um exército de anjos alado de fogo ao seu redor, e dessa forma Deus deu um grande livramento para eles. Visão espiritual. Visão espiritual por quê? Porque, como nós vemos aqui, fomos chamados para andar nos dois mundos. O primeiro mundo é o terreno, o segundo é o espiritual. 1 Coríntios 15 e o verso de número 45 vai falar para nós sobre esses dois homens, o homem terreno e o homem espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer: o primeiro homem é terreno, da terra, e o segundo, Adão, é espiritual. Isso é, ele está se referindo a Gênesis 2, o verso 7, quando o texto diz para nós: E formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra, é o terreno, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Isso é, Deus colocou o homem espiritual dentro do homem terreno, dentro da natureza terrena. Isso é, o homem foi criado para andar nas duas dimensões, no físico e no espiritual. E é isso que nós vamos estar falando hoje, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Primeiro, por que visão espiritual? Porque tudo que existe nesse mundo, ele vem do espiritual para o físico. Não é do físico para o espiritual, é do espiritual para o físico. Tudo que existe aqui veio daquilo que não pode se ver com os olhos terrenos. Interessante, Hebreus 11 e o verso de número 3 vai falar para nós que pela fé compreendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de sorte que o que é visível foi criado por aquilo que não pode se ver. Isto é, aqui está falando para nós sobre tudo que é matéria nesse mundo foi criado pelo espiritual. Tudo que existe aqui foi criado por aquilo que não pode se ver com os olhos naturais, com os olhos terrenos. Então, tudo que nós precisamos está no mundo espiritual. Tudo veio de lá para cá, não é daqui para lá, é de lá para cá. Jesus, falando sobre isso, ele disse assim: vocês não têm que ficar inquietos, ansiosos pelo dia de amanhã, preocupados com o dia de amanhã. Jesus, ele fala uma lista de preocupações que está no coração do homem, porque o homem, ao olhar para tudo isso aqui, ele acaba caindo em inquietações, em ansiedades, em preocupações. E aí Jesus disse assim: existe uma solução para isso. Tudo que vocês precisam está no espiritual. Busquem primeiro o espiritual e depois vocês vão ter tudo o que vocês precisam no físico. E Jesus fala isso da seguinte maneira, Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo de que nós precisamos está no espiritual. Por isso nós precisamos enxergar o espiritual. A palavra de Deus vai falar para nós sobre uma mulher por nome Agar. Ela foi mandada com o seu filho embora da sua casa por Abraão. E a Bíblia vai falar para nós que ela levou apenas um cântaro com água pelo caminho no deserto. E essa água acabou. Ela pegou o seu filho, colocou a uma certa distância. E ela estava então chorando, esperando a morte, porque não tinha mais água e não tinha como continuar pelo seu caminho. Logo, um anjo apareceu para Agar naquele deserto e disse: não temas, o Senhor ouviu o choro do menino. E o Senhor fez promessas sobre aquele menino. Então Deus a socorreu. De que forma? A Bíblia vai dizer para nós que Deus a socorre abrindo os olhos dela.
O texto diz: e abriu, pois, o Senhor os olhos de Agar, e eis que ela olhou e viu uma fonte no deserto. Quantas vezes Deus colocou diante de nós o livramento, Deus colocou diante de nós o suprimento, Deus colocou diante de nós a sua bênção, mas nós, por não termos visão espiritual, nós não podemos contemplar, nós não podemos ver a glória de Deus e o livramento de Deus. O Senhor quer abrir os teus olhos para você enxergar, o Senhor quer abrir os teus olhos para você ver a provisão dele. Jesus, no mesmo deserto, ele não chorou, Jesus não reclamou, não murmurou. Por quê? Porque Jesus tinha os olhos abertos. A Bíblia fala sobre a multiplicação dos pães no deserto, que Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e levanta os olhos aos céus e rende graças. Por que ele rende graças? Porque os olhos espirituais enxergam a provisão, os olhos espirituais enxergam a multiplicação, os olhos espirituais enxergam Deus. E Jesus deu graças e a Bíblia diz que ele partiu 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de homens, fora mulheres e crianças. Então, visão espiritual, por quê? Porque tudo está no espiritual. A sua vitória está no espiritual. A vida em abundância está no espiritual, a fim de que ela se manifeste no mundo físico. Então veja, visão espiritual, por quê? Porque no mundo espiritual não tem só bênção. No mundo espiritual também existe maldição. Isto é, existe um mal em ação. E nós vemos isso quando a palavra de Deus fala para nós que a principal arma do diabo contra as nossas vidas é a cegueira espiritual. Por quê? Porque ele não quer que nós venhamos a enxergá-lo no mundo espiritual. Ele não quer que nós venhamos a compreender as suas ações no mundo espiritual. Como que se combate aquilo que você não entende? Como que se combate aquilo que você não enxerga? Segundo de Coríntios 4, e o verso 4, vai dizer para nós assim: entre os quais o Deus desse século, isto é, o diabo, cegou os olhos do entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, o diabo cega os olhos das pessoas para que elas não compreendam o Evangelho, para que elas não compreendam o mundo espiritual, para que elas não entendam, elas não discernam, porque a sua visão espiritual está fechada. Agora, por que o diabo ele faz isso? Ele faz isso ou para nós não enxergar ao Senhor Jesus, ou para nós não compreender as suas astutas ciladas. Como que você vai ser livre das suas astutas ciladas quando você não enxerga? Porque é isso que acontecia com Eliseu. Todas as vezes que o rei da Síria tramava contra o rei de Israel, Deus revelava para o profeta e o profeta entregava o recado para o rei de Israel e ele não passava por aquele determinado lugar. Então, quando você não enxerga as astutas ciladas, quando você não entende essa questão do mundo espiritual, o diabo pode armar ciladas, pode estar lutando contra você agora mesmo, pode estar prevalecendo contra você agora mesmo e você não consegue enxergar. Assim ele fez com a mulher de Ló, tirou o foco da mulher de Ló, daquilo que Deus tinha para eles e colocou os olhos da mulher de Ló em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com ela? Todos sabemos, né? Então, visão espiritual, por quê? Porque quando nós temos nossos olhos abertos, nós podemos cumprir o que está em Efésios 4, o verso 27. Ali diz assim: e não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É você não compreender as suas astutas ciladas, é você não conseguir enxergar o mundo espiritual, é você não conseguir ver Deus, olhar para o Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai dizer justamente isso para nós. Em Zacarias 2, o verso 5, vai dizer a palavra de Deus assim: e eu serei para eles, diz o Senhor, uma muralha de fogo ao seu redor. Quer dizer, o Senhor é uma muralha de fogo ao nosso redor. Agora note, quando você não tem a visão espiritual aberta, você abre brechas nessa muralha de fogo, nessa proteção de Deus. E quando você abre brechas para essa proteção de Deus, você dá acesso ao diabo atacar, você acesso ao diabo entrar na sua vida. E é o que está dito para nós em Eclesiastes 10, o verso 8 vai dizer para nós assim: aquele que rompe o muro, uma serpente o mordeloá.
Quer dizer, quando nós damos lugar ao diabo, nós rompemos esse muro, essa proteção de Deus ao nosso favor. E aí, a palavra de Deus vai dizer para nós que o remédio para isso é nós ter nossa visão espiritual aberta, para manter essa muralha de fogo ao nosso redor. Hebreus 12, o verso 2 vai dizer para nós, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E as Escrituras vai dizer para nós que essa fé, ela é um escudo contra o nosso inimigo. É o escudo da fé. Então, visão espiritual para entender que do mundo espiritual existe maldição. Existe um mal que está em ação. E nós devemos bloqueá-lo. Devemos ter a proteção de Deus nas nossas vidas. Devemos entender as suas astutas ciladas para sermos livres e termos vitória. Visão espiritual por quê? Porque nós devemos entender que existe um mundo além deste mundo, e o principal propósito de nós estarmos passando por este mundo é chegar do outro lado, é chegar nesse mundo, é conquistar essa salvação eterna. Visão espiritual para nós compreendermos que tudo que nós temos aqui é passageiro, é transitório. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer para nós em 2 Coríntios 4, o verso 18, ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. Olha que interessante. Se atentarmos para as coisas que nós vemos, elas estão passando. Agora, se atentarmos para as coisas que nós não vemos com o olho físico desse mundo, com as coisas físicas desse mundo, com a visão espiritual, essas são eternas. A Bíblia vai falar para nós, em Hebreus 11, 27, sobre Moisés, quando Moisés deixa a casa do faraó, quando Moisés deixa todas as riquezas, todas as regalias, todos os prazeres transitórios do Egito. E ele fez isso por quê? Porque Hebreus 11, 27 vai falar que Moisés estava enxergando o invisível. Olha que interessante. Moisés abre mão de tudo transitório neste mundo, de toda a glória, toda a riqueza do Egito. Por quê? Porque ele estava enxergando o espiritual, a verdadeira riqueza. E aí Jesus vai dizer para nós sobre essa verdadeira riqueza em Mateus 6, o verso 21, Jesus fala assim, que nós não devemos acumular riqueza na terra, tesouros na terra, porque as traças e as ferrugem consomem e os ladrões minam e roubam. Jesus disse para nós acumularmos tesouro nos céus, no espiritual, porque ali nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam e roubam. Olha que interessante. Então, as Escrituras vai declarar para nós sobre uma igreja que estava acumulando riquezas na terra, uma igreja que estava com a visão somente aqui e agora. E olha que interessante, Jesus vai falar para esta igreja de Laodiceia, depois que eles batem no peito e dizem assim, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Jesus então diz assim para eles, vocês não sabem que são miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Eles estavam com a visão cega, eles estavam com a visão espiritual doente, enferma, porque eles estavam dizendo que eram ricos, que não tinham falta de nada, porém eles estavam apenas olhando para as coisas desse mundo, estavam apenas enxergando os tesouros desse mundo. E Jesus fala então para eles assim, aconselho-te que de mim compre colírio para que vejas. Então note, a palavra de Deus vai dizer para nós que nós devemos ter visão espiritual. Por quê? Porque nossos olhos devem estar na verdadeira riqueza. Nossos olhos devem enxergar o invisível. Visão espiritual porque nós devemos ter a eternidade colada diante dos nossos olhos. Tudo aqui é passageiro e transitório. Visão espiritual por quê? Porque nós devemos fazer a vontade de Deus. 1 João capítulo de número 2, a partir do verso de número 15, vai dizer assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou as ostentações dos bens. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas paixões, mas os que fazem a vontade de Deus, olha só, permanecem para sempre. Quer dizer, o mundo está passando com todas as suas cobiças, ostentações, todos os seus deleites e prazeres, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre.
Visão espiritual por quê? Porque existe uma vida após esta vida. Existe uma salvação eterna após essa salvação. E é lá que devemos ter o nosso tesouro. Nós vamos orar agora e eu quero orar com você e por você para que o Senhor nos abra a visão espiritual cada vez mais, para que o Senhor te dê visão espiritual e para que nós possamos enxergar. Isaías 45, 22 vai dizer para nós o Senhor: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Então vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, feche os teus olhos, fale com o Senhor Deus agora em teu coração, para que você receba visão espiritual, para enxergar sim a bênção do Senhor sobre a sua vida, para enxergar sim as astutas ciladas do inimigo contra a sua vida e possa não dar lugar ao diabo, mas se encher do Espírito Santo, para que você sim de fato enxergue a eternidade, enxergue o verdadeiro tesouro para a glória de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos por esse discipulado com fogo, por esse momento de meditação na Tua Palavra. E nós pedimos agora visão espiritual. Sim, abra os olhos dessa pessoa para que ela veja. Sim, aumente a visão do Teu povo, para que o Teu povo enxergue e veja a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. E você diz amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Até o próximo discipulado com fogo, sempre com uma meditação da palavra de Deus aos nossos corações, para que possamos ser abençoados. As Escrituras vai dizer para nós o seguinte: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque você será como árvore plantado junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus abençoe. Até o próximo discipulado com fogo, em nome do Senhor Jesus.